Que a gente vive um regime de exceção ditatorial, todo mundo sabe. E vocês sabem também que hoje, pela manhã, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado, que foi o mais votado da história do Brasil, anunciou que vai ficar nos Estados Unidos e vai não renunciar, mas se afastar temporariamente aí das suas funções de deputado. Pois bem, o motivo de tudo isso eu vou mostrar para vocês por causa que o Eduardo deu um checkmate, uma jogada de mestre para cima do Alexandre de Moraes. Primeiro, eu quero que vocês vejam com muita atenção essa fala aqui do presidente Bolsonaro ao receber a notícia e, enfim, prestem atenção nessa fala aqui. O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. O exemplo de Israel está vivo em nossos corações. É um povo que só se explica a sua sobrevivência e a essência do Estado como um milagre de Deus. Como disse a Damares, sempre estive do lado de Israel, sempre estive do lado do bem, sempre estive do lado de Deus. Assim sendo, com todos os problemas que nós possamos ter no momento, nada se compara que os nossos irmãos judeus viveram no passado. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo, mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Sinto-me feliz. Bom, gente, vocês viram que ele falou de forma pesada, né? Nazifascismo, né? Comparou a perseguição do Moraes e tudo mais. Mas baseado em quê? Bom, vamos aos fatos. Primeiro ponto, vocês devem lembrar dessa matéria aqui, onde, nós acertamos em cheio, dizem petistas autores do pedido no STF para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Pois bem, os petistas estão comemorando que o Eduardo resolveu ficar nos Estados Unidos. Mas essa comemoração não vai durar muito tempo, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Cabe lembrar que o Bolsonaro também postou isso aqui hoje, vaza toga. Vocês devem lembrar, né, daquelas mensagens que vazaram, né, e que apareceu a seguinte matéria: eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro. Mensagens mostram o pedido de Alexandre de Moraes para relacionar o filho de Jair Bolsonaro a um ativista argentino. Basicamente para tirar o Eduardo Bolsonaro também de jogo. O que a gente vê é que, vocês já sabem, eles estão tirando todo mundo que tem potencial para concorrer à presidência da República de jogo. E o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos fazendo uma grande articulação com o Trump. E eu vou mostrar um negocinho para vocês agora. Bom, eles estão desesperados com essa questão. E o resultado disso já veio. Já veio, exatamente. O desespero foi tão grande que, olha só essa matéria que saiu aqui, o pessoal está tratando como se isso fosse normal, né? Um país democrático. Não, super normal. O Valdemar recebeu um alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente da comissão, que o Eduardo iria assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados. E o STF mandou um alerta para o Valdemar da Costa Neto. Olha só que estranho. O Supremo Tribunal Federal interferindo numa questão totalmente legislativa. Só que, o que acontece? Quando o Eduardo falou que não ia mais voltar para o Brasil, isso reverberou no mundo inteiro, virou notícia, explodiu essa notícia, o Alexandre de Moraes ficou com medo. E aí, vocês lembram que, como eu mostrei na matéria anterior, eles falando que não, nós acertamos em cheio em reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Acertaram em cheio mesmo? Hoje, depois que o Eduardo fala isso, depois dessa fala do Bolsonaro, olha só o que aconteceu. A PGR analisou o processo, que não tinha pressa. Não tinha pressa, né? Enquanto o Eduardo estava no exterior, não tinha pressa.
né? Eles estavam praticamente esperando o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil para, com certeza, tanto a PGR quanto a Alexandre de Moraes iam dar o parecer, né, a PGR no caso, para o Alexandre de Moraes condenar e tirar o passaporte dele. Tudo que eles queriam é esperar ele voltar para o Brasil. E por isso aquele alerta, né, do Supremo alerta para o Valdemar da Costa Neto para não indicar ele. E aí sai a seguinte matéria, depois de tudo isso. Moraes arquiva pedido do PT para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eles queriam prender o passaporte dele. Eles queriam, de fato, manter o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil e longe de Trump, longe dos Estados Unidos. Mas o porquê, Rony? Bom, o porquê ficou muito claro nesse vídeo dessa entrevista do Bolsonaro agora no fim da noite. Prestem muita atenção no que o Eduardo fala aqui. O pedido de apreensão do seu passaporte, deputado. O Alexandre de Moraes ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião. Obviamente não vou falar o teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. E, paralelamente, como você bem falou aí, Ana Paula, né, tá indo adiante o projeto do No Censor on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa, né? Você sabe também tem o caso do Felipe Martins. Eu acho difícil você não imaginar que estejam envolvidas autoridades brasileiras. Então eu estou vendo um futuro muito negativo, não só para o Alexandre de Moraes, mas também para o Fábio Shor e todos aqueles policiais federais que dizem que só estão cumprindo ordens, né? Isso me lembra muito o julgamento no Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial, onde todo nazista da Gestapo dizia que só estava seguindo ordens, né? Mas até onde vai a sua ordem? Por que é que você está prestando um concurso da Polícia Federal? É para você prestar um trabalho para a sociedade, enquanto servidor público, ou é para seguir ordens ditatoriais de uma pessoa? É só mandar de busca e apreensão, ninguém vai morrer por conta disso? Tem certeza? E se daqui a pouco mandarem você puxar o gatilho, você vai puxar? Se mandarem você não permitir que certas pessoas saiam do país, você também vai cumprir isso? Então isso daí, na verdade, é uma escalada progressiva da ditadura. E a gente só tem como reagir daqui de fora. Então, se antes eu necessitava de uma missão oficial para sair do Se antes eu necessitava de uma autorização especial, né, de uma autorização do presidente da casa, para poder me ausentar do Congresso Nacional para vir aos Estados Unidos, hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu estou hoje mesmo trabalhando. Essa semana que vem já saem outras reuniões para a gente levar mais adiante ainda tudo isso. Eu acho que vai haver, né, audiências públicas dentro do Congresso, talvez até audiências públicas dentro da Casa Branca, envolvimento talvez da porta-voz, né, a Caroline Leviat, lá do Trump, que tem feito um trabalho sensacional. Quem sabe ela receba perguntas da imprensa. E cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai ficar famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessas sanções, seja do visto, seja de uma sanção que venha pela lei Magnitsky, né, que é dada aos abusadores e violadores de direitos humanos. E isso daí, para que as pessoas entendam, é a chamada morte financeira da pessoa, é a pena de morte financeira. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein que venha lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. E aí, gente, o que vocês estão achando? Basicamente, está muito claro que as articulações que estão sendo feitas nos Estados Unidos estão deixando ministros do Supremo Tribunal Federal desesperados. E vocês viram que o Eduardo falou sobre as reuniões que teve com o Trump, sobre tudo que está sendo aprontado, sobre Alexandre de Moraes ficar fora da vida financeira e tudo mais. E o que acontece? Saiu essa matéria aqui essa semana, ó, que vem bem a calhar com tudo isso que o Eduardo falou. Trump estuda pacotão de sanções a autoridades brasileiras. Na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos EUA, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções potencial para atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares de Trump da Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro. Pois bem, gente,
O Eduardo, hoje de manhã, deu uma cartada de mestre. Ele deu um checkmate. Por quê? Porque ele dizendo que não vai mais voltar para o Brasil, eles ficaram com as mãos atadas e não tinham mais como aprender o passaporte dele. E se obrigaram, no mesmo dia, numa ação de desespero, de simplesmente arquivar o processo e negar o pedido de cassação do passaporte do Eduardo. Obviamente, se ele tivesse voltado, volto a repetir, eles iam caçar o passaporte dele, iam dizer que estava tramando golpe, dizer que, enfim, iam fazer o diabo da vida dele. Ele acertou em cheio. Agora, estou só aguardando os próximos capítulos e qual vai ser a atitude que, principalmente, os Estados Unidos vão tomar. Meus amigos, esse jogo está ficando feio pro lado deles. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista